Bom dia, meu nome é Leonardo e irei apresentar hoje uma aula da matéria Vidros, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo, eu irei falar sobre os processos de conformação do vidro. Primeiramente, a conformação do vidro é a prática de dar forma ao vidro, e devido ao seu comportamento, ao elevar a temperatura, o mesmo apresenta um comportamento plástico viscoso, maleável em outras palavras. E com a ajuda de algumas ferramentas, é possível dar forma ao mesmo em intervalos de temperatura relativamente grandes, ou seja, tendo até que bastante tempo para moldá-los como a gente queira. É importante que para a sua conformação, tomar alguns cuidados, como a sua viscosidade não pode ser muito alta, para o vidro conseguir se manter na forma que ele foi dado até resfriar e enrijecer, e nem muito baixa, ao ponto de que não seja possível nem moldá-lo. Para isso, é importante controlar dois parâmetros principais. O primeiro, que é a sua composição, e em segundo, é a sua taxa de resfriamento. Com isso, os vidros se classificam em breves e demorados, que é quando o intervalo de temperatura de trabalho é menor que 400 graus Celsius e maior que 400 graus, respectivamente. O primeiro método que irei citar, e também provavelmente o mais antigo, já que se estima que essa técnica era utilizada lá pelo século I. É o método que consiste em aquecer o vidro até o mesmo estar em estado maleável. Então, usar uma porção deste vidro e injetar ar para dentro dele. Deste modo, criando uma bolha dentro do mesmo. E que, ao se solidificar, deixará uma parte oca dentro do vidro. Existem basicamente três variações desse método. O primeiro é chamado de free blowing, que, como o próprio nome já deve sugerir, não é utilizado qualquer tipo de forma ou molde e consiste no vidreiro a soprar por meio de um tubo de sopro feito de aço inox ar para dentro do vidro. E com auxílio de ferramentas como maçarico, pinças e ferramentas de corte, o vidreiro vai moldando o vidro até que o mesmo tome a forma desejada. Esse é um método muito utilizado até hoje em dia para fazer decorações e peças ornamentais, como podemos ver nas imagens. Bom, outra variação do método do glass blowing se chama mold blowing, que nesse caso é utilizado agora um molde de madeira ou de metal para auxiliar na conformação do vidro. Ele pode ser usado um molde composto de uma ou mais partes. Basicamente segue na mesma linha de raciocínio que o free blowing, porém o fato de se utilizar um molde deixa muito mais fácil e rápido produzir peças de qualidade superior, já que depende menos da habilidade do vidreiro e mais da qualidade da superfície do molde, e podendo-se adicionar texturas ao vidro produzindo peças mais sofisticadas. E por último temos o vidro soprado moderno, que é a técnica mais utilizada hoje em dia para a fabricação de copos, garrafas e jarras de vidro. Consiste em uma máquina realizando todos os processos descritos anteriormente. É literalmente o mesmo processo, porém pensado para ser mais rápido de se produzir peças em massa. Nele, o vidro amolecido é despejado em um molde metálico que é fechado, e em seguida um jato de ar é soprado para dentro do vidro, que se expande tomando a forma do molde. Depois, o produto é removido do molde e as suas aparas são retiradas. Após esse processo de conformação, a peça é então encaminhada para uma máquina de vapor, onde o gargalo será reaquecido e esticado, a fim de atender às especificações do cliente. E a penúltima etapa consiste em levar a peça ao forno de queima para se remover o excesso de vidro que remanesceu na peça. E por último, a mesma é colocada para resfriar. Outro processo de conformação que irei falar é a centrifugação. Essa técnica consiste em aplicar a massa vítrea em um molde que será rotacionado em alta velocidade, fazendo com que o vidro preencha todo o interior do molde. A gota de vidro cai no molde inferior que está sob uma mesa giratória. Então, a mesma é rotacionada, e a força centrípeta garante que o vidro seja distribuído por todo o molde. Nessa etapa, existe também a possibilidade de prensar a massa vítrea enquanto a mesma ainda é rotacionada. Ela é muito utilizada para confeccionar artigos de mesa, como pratos, por exemplo. Após essa etapa, prensada ou não, o vidro é então resfriado gradualmente. Então é removida a peça conformada. O vidro, né, a peça de vidro, pode passar por etapas adicionais, como polimento ou corte,
a fim de garantir a qualidade da peça. Esse molde que é usado na centrifugação pode ser plano, tendo o formato da peça, ou ser cônico, que quando o molde é rotacionado, ele sobe as paredes inclinadas do molde cônico, formando uma parte afunilada na peça. E este molde, né, por exemplo, para fazer os tubos de imagem de TVs antigas ou funis de vidro. Essa técnica é utilizada para a produção de garrafas, funis, lâmpadas, etc. Bom, agora eu vou falar sobre o processo de fabricação de fibras de vidro, a fibragem, que é muito utilizada para a fabricação de materiais compósitos para a indústria civil, energética, náutica, enfim, diversas áreas. Na verdade, a utilização da fibra de vidro se resume basicamente na indústria de compostos, onde, junto com resinas como poliéster ou epóxi, são feitos diversos objetos reforçados. E também para o segmento, um pouco também para o segmento de isolamento, tanto acústico quanto térmico. Existem dois métodos principais para a fabricação de fibras de vidro. O primeiro é o método chamado de direct melt, ou método de fiação direta. Consiste em fundir, né, amolecer o vidro e em seguida despejá-lo sobre uma peça chamada bucha, que contém diversos orifícios, e cada um é responsável por extrudir uma única fibra. Então, à medida que o vidro é forçado através dos orifícios pela ação da gravidade, ele vai tomando forma de uma fibra contínua, e ao mesmo tempo que é resfriado a fim de manter esse formato. Em seguida, elas são agrupadas e recobertas com um sizing, que são substâncias que irão proteger as fibras contra a abrasão e às vezes também podem conter agentes de acoplamento, que são responsáveis por melhorar a adesão na fibra futuramente quando ela for usada para reforçar um polímero, para compostos. Pois, como eu comentei antes, esse é o principal função das fibras de vidro. O segundo método é chamado, para fabricar fibras de vidro, é chamado de centrifugal spinning, ou método de centrífuga. Nele, a massa vítrea flui por um cilindro furado girando a alta velocidade, fazendo com que a força centrípeta faça o vidro sair horizontalmente em filetes, que ao receber jatos de ar se alongam e formam fibras. Depois elas sofrem uma impregnação por resina e caem em cima de uma esteira, formando uma manta de fibras. Nela, a velocidade da esteira é o que determina a densidade do produto. Em seguida, é levado a um forno para promover o enrijecimento da resina. É basicamente uma máquina de algodão doce gigante que, ao invés de utilizar açúcar fundido, se utiliza o vidro para se formar as fibras. E esses métodos, os dois que eu citei, podem tanto ser utilizados para produzir fibras longas e alinhadas, quanto para produzir fibras curtas e distribuídas aleatoriamente, podendo, em ambos os casos, se formar uma manta, como é o exemplo desse centrifugal spin. O quarto método que irei falar sobre é chamado de vidro float. Esse método foi inventado por Sir Alistair Pilkington em 1952 e desde então tem sido o principal método para a fabricação de vidros planos. O processo consiste no mesmo princípio que faz com que o óleo fique sobre a superfície da água, formando uma lâmina, que é o princípio tanto da densidade quanto da immiscibilidade. Então, com isso em mente, o Sir Alistair utilizou estanho como substituto da água para que o vidro possa ser o substituto do óleo, já que o estanho permanece líquido na faixa de temperatura que o vidro enrijece, que é mais ou menos de 1100 graus Celsius até uns 600 graus. E também, pois o mesmo é tanto mais denso quanto immiscível com o vidro. O processo consiste em fundir o vidro que irá fluir até um grande tanque, contendo estanho líquido, onde então o vidro irá flutuar sobre o estanho, formando uma lâmina plana de mais ou menos 5 a 6 milímetros de espessura. Então, conforme o vidro vai percorrendo a extensão do tanque, ele vai se enrijecendo até se solidificar completamente e ser retirado no final para posteriores cortes e tratamentos. É importante salientar que o estanho se oxida muito fácil. Logo, é necessário que todo o tanque esteja dentro de um local fechado, com uma atmosfera que seja controlada, através da injeção de nitrogênio, para que não forme óxidos de estanho na superfície do banho e que pode sim comprometer a qualidade do vidro. A espessura do vidro é controlada tanto pela temperatura, que influencia na fluidez da massa vítrea,
quanto pela velocidade de extração da lâmina de vidro no final do banho, onde para os vidros mais finos, os rolos ou top rolls, que retiram o vidro do banho, formam um ângulo divergente, esticando assim a lâmina de vidro, juntamente com uma velocidade de extração maior. E já para vidros mais grossos, os rolos formam ângulos convergentes, empurrando o vidro das bordas para o centro, junto com uma menor velocidade de extração. Para ficar mais fácil de entender o que é um top roll, são discos com sulcos, basicamente lâminas de serra, que irão girar em cima do vidro, empurrando a lâmina para frente, como vemos nessa imagem à direita. Ela forma um ângulo convergente, significando que o vidro vai ter uma espessura maior. Os rolls estão empurrando as bordas do vidro para dentro, aumentando assim a espessura do mesmo no meio da esteira. Se fosse o contrário dessa imagem, os rolls estariam puxando o meio do vidro para as pontas, diminuindo assim a espessura do mesmo. Bom, o último método que eu irei citar nesse vídeo se chama estiramento. Esse método é usado para formar peças longas de vidro, como chapas, tubos e até também pode ser usado para formar fibras. O primeiro submétodo, por assim dizer, desse método que se chama estiramento, é chamado de processo Danner. Ele é usado para a fabricação de tubos de vidro. Nele, o vidro flui por cima de um mandril feito de material refratário, chamado de manga, recobrindo todo o mesmo. Então, na ponta desse mandril é soprado ar quente, ao mesmo tempo que os rolos puxam o tubo através de esteiras. Essas esteiras são compridas, onde o vidro é estabilizado e recozido, ou seja, é reduzido as tensões residuais do vidro que foram gerados no processo de fabricação, diminuindo assim a chance do vidro se trincar no final do processo, e no final é formado um longo tubo. Outro método para se produzir vidros estirados é chamado de updraw, ou método de fork-out. Nele, um filete de vidro fluido é puxado para cima de um tanque contendo a massa vítrea, por meio de um bico, passando por vários cilindros, onde no topo é levado a uma câmara de recozimento vertical, e em seguida cortado em folhas, tendo a sua espessura dependente da velocidade, que é puxada para cima, assim como a temperatura do tanque, já que, lembrando, né, está diretamente ligado com a viscosidade da massa vítrea. Uma variação desse método, também à direita agora, a imagem à direita, é chamada de Liebey-Owens, que ao invés de ser todo feito na vertical, a lâmina é virada 90 graus, seguindo seu caminho na horizontal. E isso permitia melhor manejo de espaço pelos fabricantes. Isso tornou-se muito popular também, pois não era necessário ter uma coluna de produção tão alta e podendo ser utilizado assim os espaços laterais. Bom, aqui está as referências e esses foram os métodos que eu apresentei nesse trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigado.